O Pedro falava sobre o Senado e a possibilidade que essa casa tem de restringir algum tipo de poder do Supremo. É disso que a gente vai falar agora, numa discussão que está se tornando cada vez mais quente. Qual é a possibilidade de que haja algum tipo de restrição ao direito que hoje entidades, sindicatos e partidos políticos têm para bater as portas do Supremo e pedir uma decisão, muitas vezes contrária àquela que foi tomada pelo Parlamento? Isso, a discussão não é nova, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou com todas as letras sobre isso nesta semana. Vamos ouvir de novo aqui. Há algum tempo nós estamos aqui e, claro, todos têm o direito de fazer as manifestações que compreendem razoável, e para isso temos um mandato. Tem uma questão que nós temos que discutir com urgência no Congresso brasileiro em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Espírito Homem fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso Brasileiro. Isso será um bom debate. Tá aí então o que disse o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Vamos conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado Alex Manente, que é do Cidadania de São Paulo, relator do PL do Controle de Constitucionalidade, que propõe limitar o acesso de partidos ao STF para contestar leis aprovadas pelo Congresso. Se eu não me engano, nós já falamos sobre esse assunto com o deputado aqui no passado no Jornal Gente. Mas vamos retomar esse assunto para saber o que avançou, se avançou alguma coisa e como é que está a expectativa para algum tipo de mudança, né? Porque hoje em dia essa ação direta permite que muita gente chegue rapidamente ao Supremo, tumultuando às vezes o jogo político, né, deputado? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Gente. É uma satisfação mais uma vez participar com vocês de um tema tão momentâneo, imediato, que precisa de uma solução efetivamente. As palavras do presidente Davi Alcolumbre são muito sensatas e refletem aquilo que nós estamos assistindo, uma polarização no nosso país que está contaminando, inclusive, o judiciário por conta dessas ações que são ingressas no Supremo Tribunal Federal. O projeto que nós estamos relatando, que está sendo debatido na CCJ da Câmara dos Deputados, é um projeto que vem fruto de uma construção de mais de 100 juristas, liderados à época pelo ministro Gilmar Mendes, que foi protocolado exatamente para poder ter um controle de constitucionalidade e ritos e procedimentos do Supremo Tribunal Federal. Hoje, como fora dito, nós temos a possibilidade de qualquer partido político com representação no Congresso ingressar com uma ação para questionar qualquer decisão majoritariamente democrática no Congresso Nacional. Isso inviabiliza, inclusive, a celeridade do nosso Supremo e a função principal, que é ser a Suprema Corte do nosso país. Polarizando muitas vezes, porque são temas que são de derrotados no Congresso Nacional, de uma minoria que se fez valer pela votação na Câmara, mas que acaba ingressando e tumultuando aquilo que é a decisão
democrática do Congresso Nacional, que tem todas as representações. Por isso, no nosso relatório, nós estamos diminuindo as possibilidades dos legitimados ingressarem com a ação, são aqueles que podem ingressar com a ação de controle de constitucionalidade, e nós estamos diminuindo, aumentando os requisitos para poder diminuir o número de partidos que possam ingressar, assim como as instituições e sindicatos, que promovem, muitas vezes, uma indústria dos recursos que são colocados dessas ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Acreditamos que, eu falei com o presidente da CCJ ontem, semana que vem devemos pautar novamente esse projeto, já foi pautado no final de 2023, e nós queremos agora retomar esse trabalho para poder, vez por todas, condicionar aquilo que é a função do Supremo Tribunal Federal em ser a nossa Suprema Corte Constitucional. Deputado, um ótimo dia para o senhor. Obrigada por estar aqui conosco no Jornal Gente. E esse assunto vai puxando vários, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal regulou aí as redes sociais no Brasil. E aqui na Europa, há sim regulação das redes, mas é diferente do que é... Aqui é diferente, porque a regulação ela foi aprovada pelos parlamentos dos países. A gente tem exemplos na Inglaterra, na Alemanha, aqui na França. O senhor entende que essa regulação do Supremo aí no Brasil como mais uma interferência do STF nas atribuições do que é do Congresso Nacional? Acho que sim. Acho que nós temos o marco da internet, que é um marco que foi amplamente debatido pelo Congresso Nacional. Todas as regras de aplicativos, de plataformas, de redes sociais de maneira geral, estão ali estabelecidas, e o Supremo inovou nessa última decisão, inclusive contrariando aquilo que foi a maioria votada no Marco Civil da Internet. É por isso que nós acreditamos que o Supremo, sempre que provocado, ele vai se manifestar. E enquanto nós não tivermos esse controle do que pode ou não ser acessado ao Supremo, nós vamos fazer o Supremo brasileiro ser o que mais recebe ações, entre em temas que não deveria e não compete a ele, porque já tem uma decisão majoritária do Congresso Nacional. Então, é muito difícil quando você aprova uma lei com 400 votos na Câmara dos Deputados, 60, 70 votos no Senado Federal, um partido que tem um deputado ingressa com a ação e modifica tudo aquilo que a maioria votou. É isso que nós não podemos mais admitir no nosso país. E isso faz parte do que é hoje essa regulação da rede social. Ela já tem uma regulação, o Marco Civil está ali, nós podemos aperfeiçoar, mas, na minha opinião, dentro do parlamento. Por isso, nós precisamos restringir e fazer com que muitas dessas ações possam se tornar aquilo que eu vi ocorrendo agora nessa questão do IOF, que está previsto no nosso PL, que é a possibilidade do Supremo muitas vezes mediar, conciliar, acordar. Nós não podemos estimular que o Supremo esteja polarizado. O Supremo tem que ser aquele que concilia, que media, que integra as soluções e faz com que tenhamos o equilíbrio da harmonia dos poderes. E muitas vezes não é isso que nós estamos assistindo. Por isso esse projeto é muito importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Mas se nós conseguirmos fazer, de fato, o Supremo ter o seu papel, eu sempre discuti muito, desde quando apresentei a PEC da segunda instância, eu sempre debati muito que nós precisamos, de fato, ter um controle efetivo de um Supremo que seja constitucional, porque é impossível um poder como o Supremo, que recebe 300 ações por dia, dar conta de fazer e debruçar em temas que são essenciais para o nosso país. Deputado Alex Manente, que está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. O que o senhor acharia razoável em termos de aprovação para mudar a possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Federal? Porque hoje, pela Constituição de 88, essas possibilidades são muito amplas, né? O que o senhor acha que é mais razoável em relação ao que a gente tem hoje nesse novo papel do Supremo? Olha, no relatório inicial que nós apresentamos, e óbvio estamos sujeitos ao debate, e o próprio Congresso de Lisboa, na semana passada, debateu muito esse tema, e muitas opiniões e teses foram levantadas, e eu estou analisando para poder apresentar no nosso relatório da semana que vem. Mas nós acreditamos, em primeiro lugar, que nós precisamos ter um caráter nacional a qualquer instituição ou partido que ingresse com a ação. O que é o caráter nacional? No partido político definido pela superação da cláusula de desempenho. Nós não podemos ter um partido que não superou a cláusula, que não tem acesso a fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de TV, porque não cumpriu os requisitos de votação e de presença no Estado brasileiro, ser
um partido que possa ingressar com uma ação de controle de constitucionalidade do que a maioria já definiu. A segunda questão é fazer com que as instituições e sindicatos também tenham apenas sejam legitimados aqueles que estiverem em caráter nacional em toda a abrangência do território nacional. Senão nós ficamos com o Supremo sendo um polo regional de um debate que não deveria caber ao Supremo Tribunal Federal. Então nós acreditamos que isso é o mínimo, porque a partir daí nós precisamos avançar. Tem teses, por exemplo, que defendem que você precisa ter 20% da representação do Congresso para poder apresentar uma ação. Essa tese, inclusive, é do ex-presidente Arthur Lira, uma tese válida que está sendo estudada para a gente verificar como é possível fazer isso sem perder o princípio de você questionar aquilo que de fato é inconstitucional. Então, esse equilíbrio nós vamos procurar dar, aumentando o sarrafo dos legitimados e fazendo com que essas ações de fato que sejam apresentadas, tenham cabimento e sejam necessárias para o debate no Brasil. Além de diminuir aquilo que será muito importante, que são as decisões monocráticas. Porque, veja só, muitas vezes um partido político com um deputado ingressa com a ação daquilo que 400 deputados votaram, 70 senadores votaram, um ministro com uma decisão monocrática define aquilo. Então, um partido com um deputado, um ministro com uma decisão, muda tudo do que a maioria fez. Então, nós estamos limitando as decisões monocráticas. Nós vamos fazer a decisão monocrática ser algo com comprovada necessidade e urgência e, principalmente, que seja votado logo no próximo encontro do colegiado, para que esse colegiado ratifique ou modifique a decisão monocrática, mas que não vire uma festa da indústria, dos recursos, das ações e das monocráticas, que é o que nós estamos assistindo hoje. É, porque tem partido político aí, viu, deputado, que tem mais corpo jurídico do que representação no Congresso Nacional. A gente tem acompanhado e noticiado aqui que algumas siglas têm uma estrutura jurídica capaz de protocolar uma ação no Supremo horas depois da decisão tomada lá no Congresso. Devem ter uma banquinha dentro do Supremo, Exatamente. sabe? Sabe como quando tinha despachante dentro de órgão público? Deve ser igual. E não é segredo para ninguém, que é o PSOL, que é a Rede... Porque vira uma indústria, né? Partido Novo. Partido Vira uma Novo, indústria, né? São esses os partidos que mais Vira demandam. uma indústria de interesses que são... vira uma indústria de interesses muito pontuais. E não é para isso que nós estamos submetendo o Supremo, né? Exatamente. E o que a gente falava também, eu sempre converso isso com o Pedro, antes de você fazer sua pergunta, que é a questão que quando nós nos formamos em direito, né, eu e o Pedro somos advogados e jornalistas, a gente não sabia a composição, cada nome do Supremo, o que cada um fazia, o Supremo era o Supremo, era a Suprema Corte, era algo que tinha que decidir coisas muito importantes e equilibrar todas as instituições dentro do nosso país. Hoje é bem diferente, né, Pedro? Ah, é verdade, né, Sônia? Isso mudou muito o protagonismo do Supremo, é por isso que ele está sendo debatido diariamente aqui nas mais diversas vertentes. Deputado, prazo aí, o senhor tem expectativa para quando isso vai acontecer, quando vai ser votado? Como é que está a articulação política aí para tocar nesse tema a fundo? Primeiro, há um interesse meio conjunto de todos os atores aqui do Congresso de avançar esse tema. Óbvio que ainda existem detalhes que precisam ser aperfeiçoados no projeto, mas eu conversei com o presidente Hugo Motta na semana passada, ele deseja que seja votado ainda esse semestre, conversei com o presidente da CCJ para que nós possamos pautar na próxima semana e avançar nesse projeto para poder a Câmara vote nesse semestre, até porque é conclusivo, então não precisa passar pelo plenário da Câmara, nós podemos votar apenas na CCJ, já enviar ao Senado para que rapidamente tenhamos já essa nova definição. Então a nossa expectativa é que esse semestre nós consigamos na Câmara cumprir esse papel de aprovar. Deputado, antes da gente encerrar, o que o senhor acha que vai dar esse imbróglio do IOF, hein? O que vai acontecer no dia 15 no Supremo? Olha, eu acho que o Supremo ali tomou uma medida bem razoável de buscar essa conciliação. Eu acho que o governo está errando em tomar essa atitude. A verdade, o governo está fazendo muito mais essa atitude para poder criar esse debate, esse falso debate, diga-se de passagem, entre ricos e pobres. Então, é muito importante que o Supremo tenha o bom senso de equilibrar e entender que quase 400 deputados e a maioria unânime do Senado, por um projeto de decreto legislativo que é, de fato, um instrumento que nós temos direito, nós aprovamos, nós derrubamos o decreto. Então, que o Supremo tenha esse bom senso e que tente buscar essa conciliação
de uma maneira adequada, respeitando a vontade da grande esmagadora maioria do Congresso Nacional, que é quem julga, inclusive, o aumento de impostos. Quero agradecer ao deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, porque conversou conosco nesta manhã sobre esse tema importante de limitar o acesso ao Supremo Tribunal Federal por partidos políticos, ele que é o relator aí da matéria. Obrigado pela sua participação aqui, até uma próxima. Muito obrigado, Pedro, a todos que participaram. É uma satisfação mais uma vez e sempre à disposição. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, deputado.